Pessoal, nessa madrugada, antes das eleições, sabendo que todos vocês estão ansiosos, nós decidimos trazer então uma palavra tranquilizadora, uma entrevista que foi concedida pelo general Humberto Madeira, na qual ele fala claramente, escute aí, que na fraude não leva à eleição. Ele afirma isso, escute, e daqui a pouco eu volto conversando com vocês. É uma situação perigosa, sabe? Perigosa. Porque, vamos dizer que um ganha e outro diga que haja fraude, comprove a fraude. E aí? Comprovar a fraude. Se comprovar a fraude, não vai levar. Pode ter certeza disso. Não vai levar. Mas é isso. A esquerda usa de métodos muito baixos, né? Muito baixos. De convencimento da massa da população, a massa brasileira. É horrível isso. Bom, pessoal, antes de passar a entrevista completa, nós temos pedido a ajuda de vocês. Até o penúltimo vídeo, agora, apenas 3 pessoas tinham efetuado o Pix. E nós estamos num mês completamente desmonetizado. Nossos canais estão totalmente desmonetizados, nós que somos bolsonaristas, tá? Então é mês de renovar os aplicativos de vídeo, de reorganizar o site do B38, de pagar os programadores. Então, por favor, nos ajude com um número aqui embaixo do Pix. Colabore, tá? Seja sensível à nossa causa aí também, para não ficar em uma só pessoa. Na continuidade da entrevista, então, o repórter pergunta ao general Humberto Madeira o que é que ele acha que pode acontecer após as eleições do dia 30 agora, se houver insegurança. Então o general ele comenta claramente que a sociedade, e infelizmente, né, como Angola, ocorreram fratricídios entre irmãos e que isso dificilmente se apaga da memória e que isso não pode acontecer também conosco. O general também comenta que caso ocorram ilegalidade nessas eleições, isso não será colocado goela abaixo. Tá? Veja, escute. Se essas eleições forem legítimas, né? E aí nós teríamos, inclusive, já tivemos a oportunidade de mostrar que elas poderiam ser se tivéssemos feito aquela questão do comprovante do voto, comprovante impresso do voto. Mas não sendo assim, cara, se ficar flagrante alguma ilegalidade, né? A gente pode ter problemas relacionados a lutas, a brigas, a conflitos. Né? E é muito ruim para o país, porque um conflito dessa natureza, ele cria moças na sociedade, ressentimentos na sociedade, e esses ressentimentos não apagam no curto prazo. Você vê aí, Angola, por exemplo, uma luta fratricida lá entre os irmãos, isso aí nunca vai curar, pô. Né? Então esse é o nosso medo, nós estávamos isentos a isso, mas se acontecer alguma coisa em decorrência de ilegalidades, essa ilegalidade não será enfiada a goela abaixo. Não será enfiada a goela abaixo. Né? Sem querer sugerir alguma coisa, historicamente, nós já vimos que as Forças Armadas nunca deixaram de socorrer a nação. Nunca deixaram. Né? Nunca deixaram de ter uma participação em momentos críticos semelhantes a esse. Certo? Eu não estou dizendo que ela vai fazer alguma coisa, mas que ela está acompanhando, ela está. Ela está acompanhando tudo que acontece. Né? Ela está fazendo projeções. Porque esse acompanhamento e essas projeções permitem a tomada de decisões. É isso. Né? É isso daí. Em um determinado momento, o repórter também perguntou ao general o que é que a população, que não está, uma parte da população acreditando que está havendo paridade, né, na disputa nessas eleições, parte da população não está acreditando nisso devido a diversas evidências que estão surgindo na internet e tudo mais. Então o general ele responde também de forma muito clara. Eu vou te dar um exemplo. Hoje mesmo um caminhoneiro me ligou, ele foi candidato a deputado lá pelo estado de Santa Catarina e falou: general, pô, olha que vergonha isso aí. Eu falei: não, vamos acompanhar. Não tem mais nada que acompanhar. Está mais do que provado. Está mais do que provado que estão sacaneando o presidente, estão cerceando a mídia, a imprensa, né? Estão sendo parciais nas decisões. O que mais que o senhor, como militar da reserva, eles ficam me cobrando. O que os senhores vão fazer? Entendeu? Aí ele me disse: nós, caminhoneiros, nós já estamos preparados, vamos criar uma onda tão grande que esse pessoal vai ver, uma onda de caminhoneiro, de greve, entendeu? Então, esse pessoal ainda está contido e tal, mas não é só o segmento militar
que está preocupado e que pode, em tese, né, fazer alguma coisa. Tem muito segmento aí, né, que não aceitaria um resultado fraudado, ou sem comprovantes de que ele tenha sido idôneo. Né? Seria tão fácil se eles tivessem aceitado aí essa questão do comprovante impresso, pô, aí acabou, não tem mais discussão. Não tem mais discussão, né? No tocante à urna. Né? E aí você vê aí, tirando esse aspecto da urna, o candidato lá, o vermelho, subindo o morro, pedir voto lá em cima, tirando foto com bandido, porra. Onde é que nós vamos chegar? Né? Isso é um absurdo, isso seria impensável algum tempo atrás. Isso é impensável algum tempo atrás. Mas estourou todos os limites aí. Né? Então, vamos ver. E é nesse momento da entrevista, então, que o general admite publicamente, né, o general Humberto Madeira, de que se houverem fraudes, a pessoa que for eleita na fraude não leva a eleição. Ouça. É uma situação perigosa, sabe? Perigosa. Porque, vamos dizer que um ganha e outro diga que haja fraude, comprove a fraude. E aí? Comprovar a fraude. Se comprovar a fraude, não vai levar. Pode ter certeza disso. Não vai levar. Mas é isso. A esquerda usa de métodos muito baixos, né? Muito baixos. De convencimento da massa da população, a massa brasileira. É horrível isso daí, pô. Eu fico me perguntando. Finalmente, o general Humberto Madeira, ele comenta que outros países ele acredita que estão mesmo monitorando e fomentando esse tipo de campanha no Brasil. Ouça, tire suas conclusões e veja o momento sério que estamos passando. Mais um aspecto que nós não falamos aqui, eu acho impossível que o Brasil, com seu peso no concerto das nações, não esteja sendo monitorado, influenciado por outros países, sabe? Que tem interesse nisso. O peso específico do Brasil é enorme. Né? Então tem países interessados em que um lado vença e que o outro vença. Né? E ele investe nisso. Recurso, etc, etc. Você acha que não tem nenhuma força externa ao país atuando nesse contexto todo? É claro que tem. Eu acho que institucionalmente, eu entendo que caberia até a ABIN. Né? Mas não caberia somente a ABIN. Todas essas instituições que possam fazer esse tipo de controle, né? Até o próprio Congresso Nacional pode levantar esse tipo de questão e fazer as suas investigações, porra. O Congresso não trabalha sempre com essas hipóteses, ele tem a capacidade de investigar, ele tem a força política para fazer isso. O Congresso tem a força política para praticamente atuar no Legislativo, no Executivo, né? Então, se espera muito desse Congresso, do novo Congresso, né? Pessoas que tenham mais compromisso com o país do que com suas causas particulares, interesses próprios. Bom, pessoal, essa foi a entrevista, como eu prometi para vocês, bem curtinha. Fica aqui embaixo, não esqueçam o nosso Pix, por favor, nós precisamos da sua ajuda. É final de mês, tá? E com a graça de Deus, que corra tudo bem agora nesse domingo, com essa palavra, inclusive, tranquilizadora do general Humberto Madeira. Forte abraço a todos. Grupo B38, orgulho de pertencer. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo.